Você já se perguntou quantas vezes foi manipulado sem sequer perceber? Quantas vezes uma pessoa te elogiou, mas por dentro só queria algo de você? Quantas vezes alguém te fez sentir culpa, te fez duvidar de si mesmo e você achou que o problema era você? Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E talvez parte do seu destino tenha sido moldado por manipuladores escondidos atrás de máscaras. Mas e se eu te dissesse que eles não apenas usam máscaras, eles se tornam as máscaras? Eles estudam suas reações, decifram seu medo e moldam suas palavras como bisturis, que cortam sem deixar marcas. E o mais assustador, eles acreditam que estão certos. Hoje, você vai ver o que poucos têm coragem de enxergar. As 6 máscaras que os manipuladores usam para te enganar e que provavelmente já te cercaram em silêncio. Mas antes de continuar, respire fundo, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas e até a forma como você enxerga a si mesmo. A manipulação não começa com mentiras, ela começa com atenção. Com aquele olhar gentil, aquele "eu te entendo", aquele "você pode confiar em mim". É assim que o manipulador abre a porta do seu mundo emocional. E quando ele entra, não sai mais do mesmo jeito. Você já sentiu que alguém te esvaziava emocionalmente, mas não sabia explicar por quê? Já teve a sensação de que uma pessoa era boa demais para ser verdade e ainda assim você acreditou? Pois é, essa é a primeira máscara, a do Salvador. O manipulador que veste a máscara do Salvador parece um anjo disfarçado. Ele se aproxima com empatia, escuta suas dores e te faz sentir compreendido, algo raro em um mundo tão frio. Mas por trás da empatia, há controle. Ele entende o que te falta para depois te dar migalhas e te fazer acreditar que você precisa dele. Segundo Jung, o manipulador inconscientemente encarna o arquétipo do herói ferido, alguém que precisa salvar o outro para validar sua própria existência. E por isso, ele precisa que você esteja sempre quebrado. Ele precisa que você precise dele. É assim que ele te prende, não com correntes, mas com promessas. Não com ameaças, mas com promessas. E quanto mais você confia, mais ele molda quem você é. O perigo dessa máscara é sutil. Você começa a acreditar que deve algo a essa pessoa e, de repente, começa a pedir permissão para ser feliz. Mas não se engane, esse tipo de manipulação é um jogo psicológico refinado. E quando você se torna consciente dele, algo dentro de você desperta. Você começa a ver padrões, começa a perceber que o manipulador precisa da sua energia para continuar existindo. Ele se alimenta dela. E quando você para de reagir, quando você se torna consciente, o manipulador perde poder. Porque o poder dele sempre dependeu de uma coisa só, do seu inconsciente. Jung dizia que enquanto o homem não confronta suas sombras, ele será escravo delas. E é exatamente por isso que entender as máscaras da manipulação é mais do que se proteger, é acordar. Nos próximos instantes, eu quero que você comece a lembrar de alguém. Aquela pessoa que sempre parecia muito boa, mas que te deixava exausto. Aquela que sorria, mas te fazia sentir pequeno. Pense nela, porque essa é só a primeira das 6 máscaras. E nas próximas, você vai entender por que até pessoas aparentemente boas podem esconder intenções obscuras. Mas antes de avançar, uma coisa. Se o que você ouviu até aqui fez sentido para você, você precisa continuar até o fim, porque o conhecimento que vem a seguir pode libertar você de dinâmicas que estão drenando sua energia há anos. E se você quer aprender a enxergar além das aparências, a compreender o que Jung chamava de o jogo invisível da psique humana, fique comigo até o último segundo. A jornada que começa agora não é sobre os outros, é sobre você. Sobre como você pode recuperar o controle da sua mente, das suas emoções e da sua vida. E quando terminar de ouvir isso, você nunca mais verá as pessoas da mesma forma. Prepare-se. A próxima máscara vai te mostrar que nem toda gentileza é inocente e que, às vezes, o que mais parece amor
é apenas manipulação. Você lembra da primeira máscara, a do Salvador? Agora imagine o oposto. Alguém que parece indefeso, sempre em busca de ajuda, sempre com uma dor que nunca se cura. Essa é a segunda máscara, a da vítima. Esse é o manipulador que não manda, implora, que não grita, suspira, que não exige, lamenta. Mas por trás desse papel de coitado existe um poder silencioso, o poder de te fazer sentir responsável por ele. A vítima manipuladora aprendeu desde cedo que a culpa é uma arma poderosa. Ela sabe que o ser humano carrega dentro de si um instinto ancestral de compaixão. Jung descrevia isso como o arquétipo do cuidador ferido, o impulso inconsciente de curar o outro para não lidar com as próprias feridas. E é aí que você se perde. Porque ao tentar salvar a vítima, você se torna o prisioneiro dela. Ela te faz acreditar que sem você ela desmorona. Mas na verdade ela sobrevive justamente porque te mantém em volta. Ela se alimenta da sua culpa, do seu tempo, da sua energia. E quando você tenta se afastar, ela se desfaz em lágrimas, se declara incompreendida e faz você se sentir o vilão. Essa máscara é uma das mais cruéis, porque usa o amor como ferramenta de manipulação. E o manipulador vítima é mestre em inverter papéis. Quando você se cansa, ele diz... Você lembra da primeira máscara? A do Salvador. Agora imagine o oposto. Alguém que parece indefeso, sempre em busca de ajuda, sempre com uma dor que nunca se cura. Essa é a segunda máscara, a da vítima. Esse é um manipulador que não manda, implora, que não grita, suspira, que não exige, lamenta. Mas por trás desse papel de coitado, existe um poder silencioso, o poder de te fazer sentir responsável por ele. A vítima manipuladora aprendeu desde cedo que a culpa é uma arma poderosa. Ela sabe que o ser humano carrega dentro de si um instinto ancestral de compaixão. Jung descrevia isso como o arquétipo do cuidador ferido, o impulso inconsciente de curar o outro para não lidar com as próprias feridas. E é aí que você se perde. Porque ao tentar salvar a vítima, você se torna o prisioneiro dela. Ela te faz acreditar que sem você, ela desmorona. Mas na verdade, ela sobrevive justamente porque te mantém em volta. Ela se alimenta da sua culpa, do seu tempo, da sua energia. E quando você tenta se afastar, ela se desfaz em lágrimas, se declara incompreendida e faz você se sentir o vilão. Essa máscara é uma das mais cruéis, porque usa o amor como ferramenta de manipulação. E o manipulador vítima é mestre em inverter papéis. Quando você se cansa, ele diz que você é frio. Quando você o confronta, ele diz que você é agressivo. E quando você tenta sair, ele te chama de insensível. Mas há algo que a vítima nunca admite. Ela escolhe continuar sofrendo, porque no sofrimento ela tem poder. Carl Jung chamava isso de identificação com a sombra. É quando o indivíduo se torna aquilo que teme e começa a usar sua dor como escudo e espada. Por isso, quanto mais você tenta ajudar, mais preso você fica. E quanto mais você dá, mais vazio se sente. O segundo tipo de manipulador não quer te controlar com força. Ele quer te controlar com pena. E quando você percebe isso, começa a entender. Nem toda bondade é virtude e nem todo sofrimento é inocência. Mas o jogo fica mais perigoso quando aparece a terceira máscara, a do sábio. Esse é o manipulador que não pede nem implora. Ele ensina. Ele é o guru da sua vida. Aquele que parece ter resposta para tudo, que te diz o que fazer, o que pensar e até o que sentir. O sábio manipulador usa a mente como instrumento de dominação. Ele fala com uma calma que intimida, com uma certeza que te faz duvidar da sua própria razão. E é justamente isso que o torna tão perigoso. De acordo com Jung, esse tipo de pessoa encarna o arquétipo do velho sábio corrompido. Alguém que, em vez de guiar,
usa o conhecimento para dominar. Ele entende as brechas da psique humana. Ele sabe que o ego humano busca direção e se posiciona como o farol. Mas, na verdade, ele está apenas te conduzindo para onde a luz favorece ele. Quantas vezes você já seguiu conselhos que pareciam sábios e depois percebeu que só serviram ao outro? Quantas vezes alguém usou o tom de quem sabe o que é melhor para você e você acreditou, mesmo com o instinto gritando que algo estava errado? O manipulador sábio é sofisticado. Ele usa frases de efeito, cita filósofos, parece ter domínio de tudo. Mas se você observa com calma, percebe. Ele nunca admite um erro. Porque para ele, o erro é fraqueza e o controle é sua forma de existir. Essa máscara é ainda mais perigosa porque se esconde atrás da lógica. E o ouvinte despreparado se torna refém da razão do outro, perdendo o contato com sua própria intuição. E quando você começa a duvidar de si mesmo, você está pronto para a quarta máscara, a do mártir. O mártir é o manipulador que se sacrifica. Ele não se coloca como vítima, mas como herói injustiçado. É aquele que sempre diz, eu fiz tudo por você. Ele se esgota, se doa, se destrói e depois te cobra. Por trás da sua suposta bondade existe ressentimento. Ele não te ajuda porque quer, ele te ajuda porque quer te dever algo. E quando você não corresponde, ele se torna frio, distante e te faz sentir ingrato. O mártir é a fusão do salvador com a vítima, o híbrido emocional mais perigoso que existe. Porque ele aprendeu a usar o sofrimento como moeda emocional. Ele compra a tua culpa e te prende nela. E de novo, Jung explica isso com clareza. Tudo aquilo que negamos em nós, o outro viverá por nós. Ou seja, o mártir projeta em você o papel que ele não quer assumir. Ele quer que você o reconheça como bom, mesmo que precise te destruir para isso. Ele é o espelho distorcido da moral. O mártir acredita que é justo sofrer, que o sofrimento dá sentido à sua existência. E por isso ele vai fazer de tudo para te convencer que se sacrificar é amar. Mas é mentira. O amor verdadeiro não precisa de mártires. O amor verdadeiro liberta. O amor manipulador aprisiona. Se você se identificou até aqui, é porque de alguma forma já tocou essas máscaras, ou talvez tenha usado uma delas sem perceber. Sim, todos nós temos dentro de nós fragmentos de manipulação. Porque a manipulação não é um comportamento isolado, é uma defesa, uma forma inconsciente de tentar sobreviver num mundo onde ser vulnerável parece perigoso demais. Mas há uma diferença entre quem reconhece suas sombras e quem as usa para dominar os outros. Essa é a fronteira entre o humano e o destrutivo. E é justamente essa fronteira que você precisa aprender a enxergar. Porque nos próximos minutos você vai ver as máscaras mais sutis, as que enganam até mentes inteligentes e corações bem intencionados. Mas antes de irmos para elas, eu quero que você faça algo. Olhe para dentro. Lembre de cada situação em que você se sentiu usado, drenado, confuso. Tente lembrar como tudo começou. Havia bondade demais, promessas demais, silêncios incômodos. Esses são os rastros da manipulação emocional. E se você está aqui ouvindo isso, não é por acaso. É porque em algum ponto sua alma cansou de ser enganada e quer despertar. Então continue comigo, porque na próxima parte você vai descobrir as máscaras mais perigosas, as que fazem o manipulador parecer um amigo, um parceiro ou até um espelho de você mesmo. E quando você reconhecê-las, o jogo acaba. É um momento em que o manipulador deixa de ser o outro e começa a ser uma voz dentro de você. Uma voz sutil, doce, persuasiva. Ela diz, faça isso, é o certo. Mas o certo de quem? De você? Ou do personagem que criaram dentro de você? É aqui que entra a quinta máscara, talvez a mais sofisticada de todas, a máscara do justo. O manipulador justo é aquele que se apresenta como o guardião da moral, o defensor do que é correto. Ele não precisa de argumentos, ele tem princípios. E é justamente por isso que ele cega. Esse tipo de manipulador acredita que tudo o que faz é por um bem maior.
Ele é o juiz das intenções, o paladino do certo. Mas o que ele não percebe é que sua justiça é apenas um espelho da própria sombra. Carl Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E o justo, por negar sua própria escuridão, passa a enxergar o mal apenas nos outros. Ele aponta, acusa, condena, mas nunca se vê no espelho. É o tipo de pessoa que destrói em nome da verdade e acredita estar fazendo o bem. Esse manipulador é perigoso porque não manipula com emoção, mas com convicção. E quando alguém acredita que está agindo porque é o certo, é capaz de qualquer coisa. Ele te faz duvidar de si mesmo, te faz se sentir pequeno diante da retórica do dever. E cria um campo de culpa onde tudo o que você faz é insuficiente. A cada erro teu, ele te lembra: eu só quero o melhor para você. Mas a verdade é que ele quer o melhor controle sobre você. E talvez o mais assustador: às vezes, o justo mora dentro de você. Aquela voz que te pune, que te julga, que te impede de descansar. Aquela culpa que te persegue mesmo quando você faz tudo certo. Essa é a forma mais íntima de manipulação. A automanipulação. É quando o opressor já não está fora, está dentro. Mas há uma última máscara, e ela é a mais traiçoeira de todas. Porque ela não usa força, nem vitimismo, nem moralidade. Ela usa algo muito mais poderoso: reflexo. Essa é a máscara do espelho. O manipulador espelho é aquele que parece perfeito para você. Ele diz o que você quer ouvir, concorda com tudo, se molda ao seu gosto, se adapta às suas falas, reflete suas dores e seus sonhos. É o amigo que parece te entender melhor que ninguém. O parceiro que parece feito sob medida. Mas o espelho não tem rosto. Ele apenas devolve o teu. E é isso que o torna irresistível e perigoso. Porque enquanto você se apaixona pelo que vê nele, na verdade, está se apaixonando por si mesmo. É o espelho narcísico da manipulação. O outro se transforma em reflexo do teu ideal e te aprisiona dentro da imagem que você mais teme perder, a de quem você acredita ser. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E o manipulador espelho sabe disso. Ele não quer te iluminar. Ele quer te manter cego pela própria imagem. E quanto mais você se identifica com ele, mais se afasta da tua essência real. É assim que relacionamentos abusivos começam. Assim que líderes autoritários ganham poder. Assim que pessoas boas acabam presas em dinâmicas de controle emocional sem entender como chegaram ali. O manipulador espelho é o arquétipo da sombra disfarçada de luz. Ele te faz sentir aceito, amado, compreendido, até o dia em que você discorda dele. E nesse dia, o reflexo quebra. E o que sobra é o vazio, a ausência, o frio do silêncio de quem nunca existiu de verdade. Mas há uma revelação que poucos compreendem. Você também usa essas máscaras. Todos nós usamos. A diferença é que em alguns, elas tomam o controle, e em outros, servem como defesa, até que a alma amadureça o suficiente para deixá-las cair. A manipulação não nasce do mal, nasce do medo. O medo de ser rejeitado, de ser esquecido, de ser fraco. E é esse medo que cria as máscaras. Cada uma delas é uma tentativa da psique de se proteger da dor de ser humano. Mas quando a máscara se torna permanente, o ser se perde. O homem deixa de existir e o personagem assume. E é por isso que Jung dizia que o processo de individuação, o caminho da cura, é o processo de desfazer o teatro, de reconhecer as máscaras sem destruí-las, mas entendendo o porquê de cada uma.
O Salvador te mostra o medo de ser inútil. A vítima revela o medo de não ser amado. O sábio, o medo de estar errado. O mártir, o medo de ser esquecido. O justo, o medo de ser mau. E o espelho, o medo de ser ninguém. Essas são as 6 faces da manipulação humana. E elas não estão apenas no outro, estão dentro de você. O manipulador externo só existe porque o interno o permite. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Você deixa de ser o jogado e se torna o jogador. Mas cuidado, ver não é o mesmo que entender. Porque o verdadeiro despertar não é apenas enxergar as máscaras, é ter a coragem de tirá-las. E é aí que começa o verdadeiro teste. É quando o mundo te desafia, te provoca, te tenta. É quando pessoas começam a cair ao teu redor e tua mente sussurra: coloque a máscara, é mais seguro. Mas você já sabe, segurança demais é prisão. O autoconhecimento é perigoso porque te liberta de tudo, inclusive de quem você achava que era. E é isso que assusta. Por isso tão poucos seguem até o fim. Por isso a maioria prefere continuar dormindo, vestindo a máscara do conformismo. Mas se você chegou até aqui, algo em você já começou a despertar. Você começou a enxergar o teatro da mente, a reconhecer as sombras escondidas sob os sorrisos dos outros. E talvez pela primeira vez, a se perguntar: será que eu também manipulo sem perceber? Essa pergunta é o início da libertação. Porque quem reconhece a sua sombra não é mais dominado por ela. E quando isso acontece, o manipulador perde o poder. Talvez agora tudo faça sentido. As pessoas, os padrões, as repetições, as mesmas histórias que mudam de rosto, mas mantêm o mesmo fim. E talvez, pela primeira vez, você esteja enxergando o que sempre esteve aí. As máscaras, as intenções, o jogo silencioso entre controle e medo. Mas há algo que você precisa entender. A manipulação não é apenas uma estratégia dos outros. Ela é a forma que o inconsciente encontrou de se proteger. E enquanto você não entender o que está por trás dela, você vai continuar atraindo os mesmos rostos com diferentes nomes. É por isso que Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece quando você não reconhece suas próprias máscaras. O manipulador externo é só um reflexo do manipulador interno. É a tua sombra, vestida de outro corpo. É o inconsciente tentando te ensinar pela dor o que você se recusa a ver pela consciência. Mas há algo que você precisa entender. A manipulação não é apenas uma estratégia dos outros. Ela é a forma que o inconsciente encontrou de se proteger. E enquanto você não entender o que está por trás dela, você vai continuar atraindo os mesmos rostos com diferentes nomes. É por isso que Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece quando você não reconhece suas próprias máscaras. Um manipulador externo é só um reflexo do manipulador interno. É a tua sombra vestida de outro corpo. É o inconsciente tentando te ensinar pela dor o que você se recusa a ver pela consciência. Mas chega um ponto em que você precisa escolher. Ou continua vivendo no teatro da manipulação, ou rasga o figurino e enfrenta o espelho nu. Sim, vai doer, vai arder. Porque tirar a máscara é como arrancar a própria pele. Mas é a dor da cura, a dor de nascer de novo. E quando isso acontece, você começa a perceber que nada externo te domina. Que ninguém tem poder sobre você, a menos que você entregue. Que toda culpa, medo e dependência são apenas correntes forjadas por você mesmo e que só você pode quebrar. O verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em controlar a si mesmo.
dominar o instinto sem reprimi-lo, enxergar a sombra sem se afogar nela, usar o inconsciente como bússola, não como prisão. E quando você chega nesse ponto, o jogo muda. Você para de tentar entender o manipulador e começa a observar a si mesmo. Percebe onde se deixa enganar. Percebe onde ainda busca aprovação. Percebe onde o medo te faz ceder. E é nesse instante que nasce algo raro, a consciência, a verdadeira força, a alma que desperta do torpor, a luz que não nega a escuridão, mas a transforma. E aqui vai uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. Não existe despertar sem perda. Você vai perder pessoas, certezas, confortos, mas vai ganhar algo que nenhum manipulador pode comprar. Liberdade. A liberdade de ser quem você é, mesmo que o mundo te peça máscaras. A liberdade de falar o que pensa, mesmo que ninguém entenda. A liberdade de escolher a si mesmo, mesmo que isso signifique caminhar só. E é nesse ponto que o manipulador perde o controle. Porque ele só tem poder sobre quem precisa ser aceito. E quando você se aceita, ele desaparece. Você começa a enxergar os jogos sutis, os olhares que tentam te convencer, as palavras que tentam te guiar, as promessas que tentam te prender. Mas agora, nada mais te captura, porque você aprendeu a olhar com o olhar da alma. E a alma não se engana. Talvez enquanto ouça isso, uma parte de você sinta um peso. É a consciência se expandindo, o ego tentando resistir ao inevitável. Mas é assim que começa todo o despertar. E agora, eu quero te pedir algo, mas não é apenas um pedido. É um compromisso com sua própria transformação. Se você sentiu algo dentro de si durante essa narração, se alguma lembrança veio à tona, se alguma voz interior começou a ecoar dizendo, é disso que eu precisava ouvir, então não deixe isso morrer aqui. Respire fundo e agora faça um simples gesto. Um gesto simbólico, mas poderoso. Se inscreva neste canal. Não como um clique qualquer, mas como um pacto consigo mesmo. Um pacto de buscar consciência, de se libertar das máscaras, de aprender a ler as sombras, de crescer com a dor e não fugir dela. Porque este canal é um espaço para quem já cansou de viver no automático, para quem busca entender o que a psicologia de Carl Jung chamou de a jornada da alma para a totalidade. Aqui, cada palavra é um espelho. Cada história é um portal para dentro. E se você chegou até aqui, é porque sua alma pediu por isso. Então, atenda ao chamado. Toque no símbolo da inscrição, ative o sino, não por mim, mas por você, para lembrar que a consciência não se mantém sozinha, ela precisa ser alimentada. E compartilhe este vídeo com quem ainda vive nas amarras da manipulação, porque o conhecimento que não é compartilhado morre na sombra. Agora feche os olhos por um instante. Sinta o silêncio. Ouça o eco dessas palavras dentro de você. E lembre-se, o mundo sempre tentará te manipular, mas ninguém pode manipular aquele que já enxergou a própria sombra. Você despertou, e uma vez que se desperta, não há retorno, porque quando a máscara cai, a alma finalmente respira.